Há algo profundamente perturbador em pessoas que transformam a morte em rotina. Seres que não apenas tiram vidas, mas repetem isso com uma precisão quase ritualística. Esses indivíduos deixam marcas, sinais e pequenas assinaturas que revelam um orgulho macabro por trás de cada crime. Para especialistas, eles não são apenas criminosos, são mentes fraturadas, incapazes de sentir empatia e capazes de uma crueldade que desafia qualquer explicação humana. E hoje, você vai conhecer alguns dos personagens mais sombrios que já caminharam entre nós. Prepare-se, porque depois desses relatos, talvez você nunca mais veja um estranho da mesma forma. O primeiro caso desta lista nos leva a Goiás, onde a sombra de um único homem foi capaz de paralisar bairros inteiros. Tiago Henrique Gomes da Rocha, apelidado de O Caçador da Madrugada, percorria as ruas de Goiânia deixando um rastro de medo absoluto. Suas vítimas variavam em idade, rotina e destino, mas todas tinham algo em comum. Eram surpreendidas por tiros a queima-roupa, disparados com a frieza de quem age sem hesitar. Quando foi capturado, em 2014, Tiago já acumulava dezenas de acusações e um número oficial que ultrapassava 2 dezenas de vidas tiradas. O que chocava as autoridades não era apenas a quantidade, mas a forma como ele parecia se orgulhar de tudo aquilo. Durante o julgamento, a lista de crimes revelada era tão extensa quanto perturbadora. Assassinatos, tentativas de homicídio, roubos, fraudes e porte ilegal de armas. A soma das penas ultrapassou qualquer parâmetro conhecido, passando dos 600 anos de prisão. Mesmo assim, pela lei brasileira, ele cumprirá apenas uma fração desse total. Mas o que realmente intrigava especialistas era seu comportamento instável e imprevisível. Logo após ser preso, tentou tirar a própria vida usando cacos de metal dentro da cela. Pouco depois, passou a alternar entre agressividade extrema e momentos de aparente calma, como se testasse os limites de quem o observava. A imprensa acompanhava cada mudança em seu semblante. O homem que antes ostentava um ar vaidoso, aparecendo sempre barbeado nas entrevistas, agora se recusava a falar. Em certo momento, apresentou uma carta de arrependimento, alegando que a fé havia mudado seu comportamento e que a maior batalha de alguém é encarar a si mesmo. Para muitos, aquilo parecia um jogo psicológico, para outros, uma tentativa de suavizar sua imagem. Ele chegou até mesmo a recuar sobre suas confissões, dizendo ter sido coagido a admitir crimes que não cometeu. A dúvida permanece. Aquilo foi um lampejo de culpa ou apenas mais uma manipulação de uma mente perigosa? Independentemente das justificativas apresentadas, a verdade é que Tiago permanecerá encarcerado por décadas. Apesar de sua pena ultrapassar 600 anos, cumprirá apenas o limite permitido por lei. Algo que revolta familiares das vítimas e juristas que acompanharam o caso. Para eles, 1 ano por cada vida tirada é uma conta que não fecha, um cálculo que falha em representar o sofrimento causado. E enquanto o sistema tenta responder ao que é possível fazer com alguém assim, o nome de Tiago continua marcado como um dos mais sombrios da história criminal brasileira. Lembrando que monstros reais não nascem apenas em filmes. Às vezes, eles caminham entre nós. O segundo caso nos leva à antiga União Soviética, onde um homem aparentemente comum se tornaria um dos nomes mais aterrorizantes da história criminal. Durante seu julgamento, que durou meses, Andrei Chikatilo surpreendeu o tribunal ao afirmar que já havia contado tudo o que tinha para contar e que, por onde passava, deixava mortes para trás. Suas palavras, frias e ditas quase como um desabafo, chocaram familiares que lotavam o salão em busca de respostas. A tensão era tão grande que as autoridades decidiram mantê-lo dentro de uma jaula metálica, temendo que alguém tentasse atacá-lo em meio ao desespero coletivo que dominava o ambiente. Enquanto era interrogado, Andrei descrevia sem hesitação as partes mais sombrias de seu passado, incluindo o modo como escolhia e abordava suas vítimas, sempre optando por locais movimentados, como estações ferroviárias, para evitar levantar suspeitas. Jovens que viajavam sozinhos eram seu alvo preferido.
Depois de conquistar confiança suficiente para afastá-los das áreas mais agitadas, ele os dominava rapidamente, impedindo qualquer chance de fuga. Sua frieza durante os depoimentos fez até investigadores experientes perderem a compostura. Ele demonstrava métodos, explicava hábitos e descrevia padrões como se estivesse relatando atividades cotidianas. A grande pergunta que ecoava no tribunal era simples: como alguém daquele porte magro, comportamento tímido, educado e aparentemente inofensivo poderia se transformar em um predador tão temido? A resposta estava escondida em décadas de traumas. Ainda criança, seus pais descobriram que ele sofreria com problemas permanentes, incluindo a incapacidade de ter uma vida sexual normal, algo que o marcou profundamente. Humilhado na escola e dentro de casa, tornou-se alvo de zombarias cruéis e agressões constantes. Além disso, cresceu ouvindo relatos perturbadores sobre desaparecimentos e violência na região. Histórias que moldaram sua visão de mundo e mais tarde influenciaram seu comportamento. Na vida adulta, Andrei parecia alguém comum. Serviu ao exército, casou-se, teve filhos e manteve empregos estáveis. Mas por trás dessa fachada, seus impulsos cresciam silenciosamente. Ele mesmo admitiu que a violência era a única forma de sentir algum tipo de satisfação emocional e que cada ataque seguia um padrão que lhe trazia uma sensação de alívio. Essa revelação deixou claro que seus crimes não eram aleatórios, mas a manifestação de uma mente fragmentada, moldada por dor, humilhação e um histórico familiar conturbado. Com o aumento das vítimas, as autoridades reforçaram a vigilância em toda a região de Rostov. Até que, finalmente, em 1990, Andrei foi detido próximo a uma estação de trem enquanto tentava abordar mais uma pessoa. O caso mobilizou todo o país e se tornou um dos maiores esforços policiais da história soviética. Após o julgamento, ele foi condenado à morte e executado em 1994, encerrando uma das caçadas criminais mais intensas já registradas no território da União Soviética. O terceiro e último caso envolve um dos criminosos mais temidos da América do Sul. Um homem que cruzou fronteiras e deixou um rastro de desaparecimentos que aterrorizou 3 países por quase uma década. Seu nome, Pedro Alonso Lopes. Embora mais de 50 vítimas tenham sido encontradas, autoridades acreditam que o número real ultrapasse 300 meninas, todas entre 8 e 12 anos. A imprensa internacional o apelidou de "o monstro dos Andes", e seu caso se tornou um dos mais discutidos da história criminal moderna. Não apenas pela quantidade de vítimas, mas pela frieza com que ele descrevia suas ações durante os interrogatórios. Lopes viajava entre Colômbia, Peru e Equador, sempre escolhendo vítimas vulneráveis. Crianças que viviam nas ruas, sem proteção e sem quem pudesse denunciar rapidamente o desaparecimento. Ele as atraía com promessas de comida ou pequenos presentes, conduzindo-as até áreas isoladas, longe da movimentação urbana. Lá, cometia seus crimes em silêncio absoluto, desaparecendo em seguida como se nunca tivesse estado ali. Sua capacidade de mudar rapidamente de país e se camuflar entre viajantes foi um dos fatores que dificultou sua captura por tantos anos. Ao contrário de muitos casos semelhantes, a infância de Pedro Lopes não foi marcada por abusos familiares. Ele cresceu em condições humildes, mas sem agressões dentro do lar, o que sempre intrigou psicólogos e investigadores. Em vários depoimentos, sua mãe afirmou que não fazia ideia da origem das histórias distorcidas que ele contava sobre seu passado. Pedro criava versões sombrias sobre si mesmo e repetia essas narrativas até acreditar nelas. Fugiu de casa ainda jovem e chegou à capital colombiana, onde passou a viver com grupos de meninos de rua. Ali, enfrentou abusos, fome e violência, situações que moldaram profundamente sua personalidade. Aos 12 anos, fugiu de um orfanato onde havia sido colocado e passou a cometer pequenos furtos para sobreviver. Um desses delitos o levou à prisão aos 21 anos. Dentro da cadeia, enfrentou novos ataques e reagiu com violência extrema. Após cumprir sua pena, retornou às ruas com uma capacidade ainda maior de se esconder e agir de maneira calculista.
A partir desse ponto, iniciou suas viagens pelas estradas sul-americanas, sempre buscando cidades movimentadas onde o desaparecimento de crianças não chamava a atenção imediata da polícia. Lopes continuou seus deslocamentos constantes até cometer um erro em 1980. Uma de suas vítimas pertencia a uma família de classe média, o que chamou a atenção das autoridades, que até então tratavam os casos como situações isoladas. Meses depois, em uma feira popular no Peru, uma senhora percebeu seu comportamento suspeito ao tentar se aproximar de outra menina. Ela alertou pessoas ao redor, que conseguiram detê-lo até a chegada da polícia. Preso, Lopes confessou seus crimes com uma tranquilidade que chocou investigadores e jornalistas. Ele indicou locais onde dezenas de vítimas foram encontradas, reforçando a suspeita de que o número real era muito maior. A legislação equatoriana da época previa uma pena máxima de 16 anos, independentemente do número de vítimas. Lopes cumpriu 14 anos e, ao ser liberado, foi enviado a um hospital psiquiátrico na Colômbia. Em 1998, recebeu autorização para deixar a instituição, voltou brevemente para casa e desapareceu novamente. Pouco depois, cometeu mais um crime, iniciando uma nova caçada internacional. Foi recapturado em 2002 e permanece atrás das grades até hoje, condenado à prisão perpétua. Assim, encerramos os relatos dos 3 serial killers que marcaram a história pela crueldade e pelo impacto que deixaram ao redor do mundo. Cada caso revela muito mais do que violência. Mostra como mentes aparentemente comuns podem esconder intenções sombrias e como o mal pode se camuflar no cotidiano sem ser percebido.